Olá, pessoal. Boa tarde ou boa noite, né? Já estamos aqui às 18 horas e 31 minutos do dia 15 de outubro de 2020. Eu quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram na nossa live, Transfer e continuidade de negócios, do BIA até estratégia de recuperação. Temos um tema aí muito interessante para tratar. Nós daqui da Audit Safe, durante essa época, esses meses, né, dessa pandemia, que se Deus quiser termina em breve, ainda não acabou, mas termina em breve, temos recebido e atuado fortemente em diversos casos de ransomware nesses últimos meses, né? Tem sido aí um dos ataques da moda. E questão muito também relacionada com a continuidade de negócios das empresas, né? Que também está relacionado diretamente a um ataque bem sucedido de ransomware, né? Como é que você garante a continuidade, a privacidade de seus dados, né? A sua operação. E decidimos aqui internamente estruturar alguns assuntos para que a gente possa compartilhar um pouco desse nosso conhecimento e trouxemos aqui também alguns amigos, né, que são clientes, mas são amigos, que a gente vai compartilhar um pouquinho da experiência profissional de cada um de nós, né. Hoje nós temos aqui como convidados o Luciano Santos, ele é o CISO lá do Banco Mercedes, e também temos o Alisson Santos, não são irmãos os Santos, tá? Mas o Alisson, ele é lá o CISO da Eco Rodovias. Quem vai me ajudar nessa moderação, nesse debate, inicialmente, a conversa vai ser o Leonardo Mariano. O Léo é o nosso coordenador de projetos de PCI, de projetos de continuidade de negócios e GRC, e eu passo a palavra aqui para que ele faça uma pequena apresentação inicialmente da primeira parte dos assuntos que a gente vai tratar com esse time de executivos, o Luciano e o Alisson. Léo, quer seguir? Vamos lá? Tá no mudo, Léo. Boa noite, agora sim. Tudo bem, pessoal? A gente montou aqui um roteiro para, como a gente tem um público bem heterogêneo, né, para a gente tentar trazer um pouco do assunto de continuidade à tona, relembrar alguns conceitos. Depois a gente passa a palavra para o Alisson e para o Luciano, para eles comentarem um pouco da... Tem algumas perguntinhas para fazer para eles comentarem um pouco da experiência deles no dia a dia, o que eles já passaram, o que deu certo, o que deu certo em outros tipos de projetos que não deram certo para os projetos de continuidade, porque nada se perde, né? Vamos sempre reinventando e melhorando todo o nosso ciclo. Eu vou compartilhar aqui a tela, nossa apresentação. Eu tenho aqui alguns poucos slides, tá? Só para eu relembrar aqui. Não sei se minha tela já está visível, acho que sim. Só para a gente relembrar aqui um pouquinho, o que é uma análise de impacto nos negócios, né? Como é que a gente identifica aquilo que é crítico na nossa organização para afindar depois, para chegar lá na conclusão de um ataque ransomware. Como é que a análise de impacto nos negócios ela pode nos auxiliar a responder a um incidente de ransomware e até mesmo recuperar, ter uma estratégia de recuperação de desastre bem concisa, né? Então, só para lembrar um pouquinho aqui das sopinhas de letrinhas que a gente tem na BIA, a gente tem três tempos que são importantes de definirem nesse momento. Né? Análise de impacto nos negócios, o foco principal dela é mapear quais são os processos críticos que podem causar impactos dentro da organização, que são impactos irreversíveis, ou até mesmo parar a organização, seja qual for o segmento. Né? Cada organização vai ter um diferente nível de impacto para ser diferentes processos. Né? Eu costumo brincar que organizações similares que atuam no mesmo mercado, pode ser que os processos dentro da organização elas têm critérios de criticidade de diferentes uma da outra. Tá? Então, o primeiro termo aqui da nossa sopa de letrinhas é o RTO, que é quando eu espero que o meu processo retome, né? Como é o meu tempo de recuperação objetivado. Então, depois que eu fiz todo um trabalho, cheguei a uma conclusão, então eu vou desenhar uma estratégia, eu espero que o meu processo retorne após uma interrupção. Então, ocorreu uma interrupção, vou ter todo um tempo aqui de resposta, análise, validação, reconstrução, levantamento, validação depois que eu fiz esse levantamento. Então, o meu processo, o meu sistema começou a retornar, é o meu RTO. É quando eu espero que esse processo ou o meu sistema acabe retornando. Mais um pouco à frente aqui tem um MTPD, né, que é o limite máximo. Daqui em diante, o processo causa impactos irreversíveis, ou o sistema indisponível causa impactos irreversíveis para a organização. O RTO, ele é a janela anterior, que são as minhas estratégias de backup.
ele está desenhado aqui embaixo. Eu vou ter, então, estratégias para recuperar dados de 1 hora, 4 horas, um dia, uma semana. Se eu sofrer um ransomware aqui e esse dado foi decapeado para 1 hora, se eu retornar o dado das últimas 4 horas, atende, e eu tenho esse dado das últimas 4 horas, ou eu estou sobrescrevendo essa informação? Então, eu preciso ter estratégias de recuperação, inclusive para o meu backup, tá? Aqui a gente tem mais ou menos esses 3 dados, essas 3 informações que eu comentei, o RPO, o RTO e o MTPD. A dica para lembrar é se o T é de tempo e o P é de perda, tá? Não é exatamente o termo para esses dois, né? Um é point, o outro é time, serve, mas ajuda muito a gente lembrar para decorar essa sopa de letrinhas. Tem também algumas informações que são necessárias para a identificação da BIA, que é como, por exemplo, o MBCO, que seria similar ao SLA em contingência. Então, ocorreu um desastre, tive uma interrupção aqui, quando eu voltar, recuperei o meu processo, iniciei esse processo, eu não vou voltar com 100% da minha capacidade, porque às vezes no meu site de contingência eu não tenho 100% da minha capacidade. Deixa eu ativar aqui o pointer. Então eu vou retornar num nível de serviço inferior ao que eu tenho na minha produção. Então aí entra o MBCO, né, que é para eu ter um SLA em situação de contingência. Existe também o PAN, que é o padrão de atividade do negócio, que é a sazonalidade. Esse aqui é um termo que foi bem fundado pela ITIL, que é quando esse processo ele é mais crítico. Analisando todas essas informações, eu chego, então, em qual é o meu processo crítico, o que vai causar mais impactos para a organização, e desse processo eu acabo cascateando, ou desdobrando essa criticidade, fazendo uma análise também para verificar se quem suporta esse processo crítico, seja ele sistemas, pessoas, processos, fornecedores, eles também terão as mesmas criticidades do que esses processos, né? E aí tem alguns impactos para a gente analisar, financeiro, operacional, legal, imagem, eu já fiz análise de impacto analisando meio ambiente, diversos diferentes tipos de impacto para quantificar a criticidade desse processo de negócio. Deixa eu desativar aqui o pointer. Tá? Como eu comentei aqui, o PAN, quando ele é executado, qual é a sazonalidade nele, né? Quando ele é mais crítico, qual é o volume de transação, porque durante uma análise de impacto, eu preciso ter um foco, né? Eu vou sempre olhar o cenário de pior caso. Então é aquele momento que a empresa é mais crítica. Mas se a gente for considerar os 365 dias do ano, ou as 24 horas do dia, o processo ele tem picos de criticidade. Ele não vai ser crítico no sábado de manhã, ou na sexta-feira à noite. Então, eu preciso, o processo eu vou analisar. Deixa eu voltar aqui. Esses impactos eu vou sempre analisar no cenário de pior caso. Qual é o meu pior cenário? Porque eu não consigo negociar com risco para ele acontecer na sexta-feira às 8 horas. Ele pode acontecer na segunda-feira ao meio-dia, no momento que eu estou em maior necessidade e ficar a semana inteira parada. Então, como eu não consigo negociar essa criticidade dele, eu vou sempre analisar o cenário de pior caso para depois eu verificar quando que é esse pior caso. Porque se acontecer num sábado de manhã, eu não posso dar a mesma urgência para ele, eu tenho um tempo maior. Então, ao invés de ser um RTO de 30 minutos, eu vou ter meu final de semana inteiro para recuperar, vou ter mais tempo para me preparar. Por isso é importante conhecer bem o PAN, tá? E isso tudo, toda essa análise precisa ser feita em cima de um cenário, né? Porque o meu cenário são meus serviços de TI indisponível ou meu prédio indisponível. Isso aqui a gente enfrentou muito agora durante a Covid, né? Não é uma situação que o prédio ficou indisponível, mas a gente ficou impossibilitado de chegar até o local de trabalho ou com dificuldades. Então foi um cenário bem exercitado durante essa pandemia. Existe também o cenário de fornecedores indisponíveis, que eu estou trabalhando, eu tenho a minha rede, tenho meus dados, tenho a minha estação de trabalho, tenho os meus colaboradores, mas eu não tenho insumo dos meus parceiros de negócio. Qual é o impacto que isso pode causar para a minha organização e para o meu processo, né? E um cenário diferente agora que a gente está enfrentando, que é os clientes também disponíveis, né? Durante a pandemia, a gente também precisa prever o que fazer quando a receita da organização para de entrar, né? O que isso pode causar de impacto na minha operação, no meu financeiro, na minha imagem, porque isso vai... um impacto ele vai desdobrando e vai cascateando em múltiplos cenários, tá? Então a gente trouxe aqui um exemplo de um impacto de perda financeira, né? Impacto financeiro de perda de receita evolutiva ao longo do tempo, tá? Aqui seria uma estimativa antes de um incidente ocorrer.
um cenário de indisponibilidade de serviços de ETI, qual é o impacto que pode ocorrer ao longo do tempo. Né? Então, nos primeiros 30 minutos, já pode causar um impacto aqui na janela de 50 mil a 150 mil. Em um dia, já com as próximas 24 horas de serviço disponível, já pode causar um impacto aqui de 5 milhões até 10 milhões. Essa é uma das informações que a gente consegue tirar da análise de impacto nos negócios. E quando a gente, como eu comentei, a gente identifica qual o processo crítico e vai desdobrando isso entre os sistemas para identificar quais serão as minhas estratégias de médio e longo prazo e classificar esses meus processos. Tendo essa base aqui de introdução, eu montei algumas perguntinhas aqui para a gente conversar com o Luciano e com o Alisson, para conhecer um pouco mais das dificuldades que eles já enfrentaram fazendo BIA, o que deu certo, o que não deu certo, tá? Vou começar com o Alisson, tá, Alisson? E, Luciano, depois também você pode complementar, pode ir participando, vai respondendo, fiquem à vontade, tá? Normalmente, eu reforço essa importância de ter um questionário de BIA construído para o seu negócio, né? Mas a gente sabe que, normalmente, os colaboradores, as empresas, às vezes, não acabam não dando tanta importância nesse levantamento de dados e acabam usando o questionário padrão, pega um formulário que vê na internet, algum que o amigo usou na empresa e deu certo. E na vivência, né, nos trabalhos que você já realizou, que você teve a oportunidade de participar, viu, desses últimos anos, qual é a importância de ter um questionário bem elaborado, bem customizado e desenhado, né, de acordo com o negócio da empresa especificamente? Ok, Léo. E ok também, Fernando. Muito boa noite para todos que estão acompanhando. Muito boa noite também para o Luciano. Agradeço o convite por estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse tema. A questão de continuidade de negócio nunca foi tão lembrada agora na pandemia, por conta dos eventos que nós estamos sofrendo, e todos os CISOs têm se preocupado com isso. Então, vai ser, com certeza, hoje vai ser um dia bem legal para a gente discutir e trocar experiências no que se refere a nossas estratégias, nas nossas experiências e como a gente vem atuando para evitar, o que a gente tem pensado, o que a gente tem pensado em fazer para que a gente, ao menos, consiga dormir com um pouco mais de segurança à noite, que isso tem sido um dos pontos que tem tirado o sono de todos nós. Quando a gente fala em questionário, especificamente no processo de construção de um BIA, é importante a gente ter em mente que a gente tem que conhecer a empresa, e uma ótima ferramenta que a gente deveria fazer sempre, principalmente antes de fazer um BIA, é fazer um processo de análise e avaliação de risco. É imprescindível que a gente conheça qual é as ameaças que a companhia está sujeita, as probabilidades de acontecimento, de exploração dessas fragilidades, e por meio disso a gente ter a devida valoração desse risco. Com isso a gente traça um cenário, existe como está a companhia, nós sabemos quais são as ameaças, as probabilidades e quais os riscos que a gente está envolvido, tanto inerente ou mesmo residual. Conhecer os processos core da companhia é fundamental e processos de suporte, e ainda as contingências que essas áreas já executam, ainda que não formalizadas. Contingência, eu digo, no momento em que um determinado sistema da companhia estiver indisponível, de que modo que a área continua trabalhar, porque afinal a companhia precisa produzir, independente se existe um sistema funcionando ou não. Sabemos que hoje em dia o grau de dependência das áreas é muito grande em relação à tecnologia, mas é necessário construir formas com que os setores continuem e sejam capazes de operar mesmo sem os sistemas. Além disso, conhecer o volume e o montante transacionado por esses processos. Conhecendo, então, esses aspectos da companhia, com certeza vamos ter material suficiente para a gente construir um bom questionário, focado e muito direto, principalmente considerando um cenário de indisponibilidade que a gente trace previamente ao início da construção do BIA. Legal, legal. Luciano, e você? O que você...
tem passado e sofrido durante Legal, vamos lá. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? Boa noite a todos. Bom, acho que o Alisson colocou muito bem, né, a questão, de fato, tem que olhar o negócio, as áreas, e eu diria que é o seguinte, né, a questão de modelos, né, e frameworks são muito bons, de fato, mas one size fits all é complicado, né, e nesse caso se aplica a mesma coisa, né, eu entendo que você pode até ser um ponto de partida você usar algum template pronto, mas vai ter que customizar, né, principalmente com relação a essas questões de qual tipo de risco, quais são os cenários de fato que você quer fazer esse BIA, né, as áreas envolvidas, quais são até inclusive qual que é o apetite de risco, inclusive da empresa. Então muda muito de empresa para empresa. Então, de fato, eu não ficaria só no modelo feito download ali, não, mas trabalharia muito forte nessa questão da customização. E principalmente no desenho, como o Alisson também falou, de qual cenário que a gente vai querer atuar. Isso faz bastante diferença e a gente vê muito nos projetos quando a gente vai começando. Legal. E eu acabo dizendo que é trabalhoso montar esse questionário, né? Porque ele precisa estar bem desenhado, com pesos bem factíveis, senão vai todo mundo ficar como baixo, ou tudo fica como alto. É importante que durante a análise todos os processos acabam ficando divididos ali entre os diferentes pesos que você acaba desenhando, mas ele acaba sendo, acho que a parte um pouco mais simples, né? O complicado vem durante as entrevistas, né? De estressar a informação com o seu gestor, o especialista, saber perguntar, saber tentar tirar o melhor dele e não a primeira resposta, né? Algumas situações a gente precisa acabar convencendo o gestor que o processo dele é sim importante para a organização, mas não é tão importante assim nos 30 minutos iniciais ou no primeiro dia. Talvez o seu processo ele é importante, mas depois de uma semana, 2, 3... Luciano, vou inverter agora. Nas experiências que você tem passado, como é que foi convencer o gestor que, assim, realmente, o processo ele é importante, mas não nas primeiras horas, né? Vamos tentar esticar um pouquinho essas horas aqui, vamos jogar para 8 horas. 8 horas dá certo? Então vamos jogar então para uma semana? Uma semana dá certo também? Como é que foi esse trabalho? Sim, é totalmente natural, né, nesse projeto de BIA acontecer esse tipo de discurso, né, de que o processo de dentro da minha casa é o melhor e o mais importante do banco, né, ou de qualquer outra empresa, né. E aí, de fato, você tem que trabalhar muito forte com esse gestor, explicando para ele, primeiro, qual que é o papel ali do processo dele ou da área dele dentro do core business da empresa, né? Então, isso já vai determinar para ele, né, uma visão diferente de se de fato aquilo é importante ou não. Muitas vezes ele tem uma série de processos dentro do departamento ou da área dele que um ou dois de fato são importantes, mas os outros não, né? E aí você começa a mostrar para ele que ele consegue conviver com aquilo, né, com mais tempo fora do ar ou indisponível, dependendo do cenário que ele está avaliando. Então, acho que é um convencimento que tem que ser feito ali com os gestores, e caso você mesmo, né, conversando, explicando para ele que você está usando o cenário, né, como uma empresa e não só o departamento dele, muitas vezes você tem que levar isso e escalar isso, né, para a diretoria ou para outros níveis de gestão, para colocar isso em pauta e discutir melhor, né, e aí, enfim, novamente, até entrando um pouco antes até nessa conversa, a questão de você ter o board junto com você nesse trabalho, né? Então, uma vez que você tem o board participativo, né, e tendo o apoio total dele para a execução do BIA, fica muito mais fácil também quando você tem que fazer essa reversão, né? Subir os níveis e, se for o caso, chegar até o board para entender se de fato aquele processo tem sentido ser crítico ou não. Esse eu acho que é um caminho interessante, e também usar modelos, né? Usar modelos e exemplos, porque muitas vezes é difícil para quem não é da área de segurança ou da área de continuidade entender de fato o quanto é crítico aquilo, e muitas vezes quando você trata de cenários como ransomware, cenários, né, novos aí de cibersegurança,
é muito mais difícil, né, para poder criar esse entendimento do lado desse gestor. E ele está muito acostumado com, né, vai pegar fogo no prédio, o que eu faço? Né, com cenários muito mais físicos, palpáveis ali. Né? Então, acho que esse é um caminho também importante, usar sempre exemplos. Léo, é interessante todo o raciocínio aí que o Luciano traçou, e durante o processo a gente se depara muito com isso, e a consequência dessa, digamos assim, dessa alta criticidade que os gestores empregam esses próprios processos é que no final do decorrer da avaliação, você é obrigado a voltar com o gestor ou etapas à frente fazer uma certa calibração daquelas informações que foram obtidas com eles. Porque, como a gente conversou aqui, tudo é crítico, tudo é urgente, a companhia vai sofrer o maior impacto possível caso aquele processo não esteja funcionando. Então, tem um aspecto cultural na companhia que, às vezes, ele não é considerado, mas é importante verificar qual que é o grau de maturidade da cultura organizacional. Se os gestores conhecem o papel dele na organização como um todo, e se ele conhece o propósito da empresa. E esse propósito, ele transcende não somente, obviamente, a obtenção de lucro, mas existem inúmeras organizações que são organizações que tratam de infraestrutura e serviços críticos. Então, uma parada num determinado processo, qual é o impacto que isso vai trazer, não somente para a companhia, mas para a comunidade, para os usuários daquele serviço, que utilizam, de repente, aquela infraestrutura crítica também. Então, é importante a gente ter em mente aí na condução do BIA, na condução desse questionário, nessas avaliações que aí estaríamos, então, fazendo com gestores, saber se esses gestores conhecem o papel dele e qual é o impacto que vai trazer, não somente no âmbito do financeiro interno. Isso ajuda muito, como eu falei, em etapas posteriores, já de conclusão do projeto. Não é raro você ter que voltar para os gestores algumas vezes para tentar ajustar a régua de avaliação que ele citou para a gente. Exato. Muito comum até, viu? Eu vou compartilhar a tela aqui novamente, só para a gente começar agora a falar um pouco de estratégias. Então, iniciamos a BIA, finalizamos a BIA, entregou, bonitinho, entregou. Agora, qual é a próxima etapa depois da nossa análise de impacto nos negócios, né? É começar a desenhar uma estratégia de recuperação. E como a estratégia de recuperação pode ajudar na resposta do Renzo, né? Porque aqui a gente tem um link direto com a parte de Renzo, né? Então, na análise de impacto lá dos negócios, eu identifiquei quais são os meus impactos evolutivos ao longo do tempo. Então, se eu não fizer nada aqui, conforme eu passo o tempo e não faço nada, esse impacto ele vai só, esse impacto financeiro, operacional, legal, né? Principalmente aqui falando um pouco mais de custos, o impacto financeiro ele só vai aumentando ao longo do tempo. E eu preciso prever uma estratégia que eu faça um investimento para proteger. Então, se tiver um impacto aqui em cima, se eu fizer um investimento muito alto, eu vou estar protegendo ali um impacto talvez que o molho vai ser mais caro do que o camarão, né? Eu estou investindo muito em duplicar a informação, em duplicar meu site, em ter tudo alta disponibilidade, e aí, por outro lado, esse dinheiro aqui, essa range, se a gente for fazer aqui o paralelo, esse dinheiro poderia estar sendo investido em outras frentes. Então, o ideal é a gente achar esse ponto de equilíbrio aqui, né, achar qual é o meu break-even, o quanto que é necessário fazer de investimento para proteger aquilo que é crítico num primeiro momento, né. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de fluxo de ativação, aqui mais focando em sistemas, tá? Então, identifiquei lá quais são os meus processos críticos, cascateio faço esse desdobramento dessa criticidade para os meus sistemas, e aqui eu tenho um exemplo de como pode funcionar essa recuperação desses sistemas em ondas. Então, quais são os críticos, quais são os sistemas mais críticos na primeira onda, recuperei esse pessoal aqui, vou para a segunda onda, e dentro dessa onda eu vou ter diferentes sistemas, né, dentro dessa onda, e depois, por fim, a terceira onda de recuperação, isso aqui falando só de sistemas críticos, tá? Aqui também tem uma mesma visão aqui em fluxograma, focando um pouco mais em arquitetura, o que vem primeiro, telecom, servidores virtuais, até a recuperada daqueles sistemas ali que estavam dentro da caixinha anterior. Aqui já é numa ordem mais lógica, aqui em cima, se eu voltar, tem uma ordem lógica também, né, do que precisa voltar primeiro, mas atrelado também com a criticidade dessa informação.
Entendendo um pouco mais sobre a estratégia, Alisson, depois que a gente finalizou o BIA, a gente tem que agora desenhar uma estratégia para conciliar a dor do negócio, que a gente identificou lá na análise de impacto nos negócios, né? Quais são as criticidades, para fazer quanto de investimento será necessário, né? O quanto de investimento, o quanto de controles, vamos chamar aqui de investimento, mas também seria controles de segurança a ser aplicados para esse meu ambiente, porque não deixa de ser investimento, né? Eu vou ter que colocar um profissional especialista para implementar esse controle, vai gerar um certo trabalho, que isso gera um certo custo, né? Então acaba sendo também um investimento, mesmo que seja um investimento direto. Como conciliar, então? Qual é a dor do negócio versus o investimento necessário para desenhar uma estratégia, principalmente uma estratégia de recuperação de um ataque ransom, né? O que essa estratégia, mas acaba sendo uma estratégia um pouco mais complexa e tem que tomar cuidado ali também de desenhar uma estratégia para atender a necessidade de negócio, mas também com um custo bem enxuto. Tá no mudo, Alisson. Alisson, você tá no mudo. Estava dizendo que essa é de fato a parte mais difícil do projeto, né? Que é justificar investimento. É incrível como a gente gasta um esforço imenso construindo o BIA, mas a gente esquece que a gente vai passar por isso e você vai notar que essa aqui, de fato, que é a parte que vai lhe dar mais dor de cabeça. Mas para que a gente faça, para a gente trabalhar, digamos assim, numa linha otimizada de investimento, acho que a gente tem que partir de algumas questões muito importantes e que elas são válidas não somente para o ProBIA, mas para outras, para toda uma construção de um racional para a justificação de um projeto. A gente tem que ter em mente quais são os ativos de maior criticidade para a companhia, de maior valor, onde estão e quais são as joias da coroa. É importante essa pergunta, né? Qual é o nível de maturidade dos controles já existentes que a companhia emprega? Então, é importante a gente conhecer isso porque antes da gente pensar num novo controle, é preciso saber se o controle existente está empregado e executando da forma correta. É importante isso. E uma vez que você já sabe isso e você mensurou o seu investimento você já trabalhou na estimativa desse investimento, né? Esse investimento ele de alguma forma ele consegue cobrir seu risco sem que ele seja mais caro do que o próprio valor que você está protegendo? São questões óbvias, mas normalmente a gente acaba meio que motivado por todo um processo, esquece de pensar nessas questões. Então é importante a gente exercer um grau de pragmatismo um pouco maior nesse momento, né? E entender e verificar o TCO que a empresa já investiu na companhia. Qual o grau de efetividade, maturidade dos controles a empresa está nesse momento. Porque não basta a gente, falando aí num processo até que prévio, né, de mitigação e diminuição da probabilidade desse risco ser materializado, não adianta eu considerar aquisições de novos firewalls de última geração, ferramentas de antivírus com inteligência artificial, UBA, EDR, se a companhia peca num fundamento básico de gestão de TI e de segurança, que é a gestão de ativos. Então, se você não conhece os seus ativos, você não tem como controlá-los, então você não vai conseguir empregar melhor os seus controles. E é justamente nesses pontos cegos, já que a gente está falando sobre ransomware, né? E é através desses pontos cegos que você acaba estando mais expostos e o ataque acaba sendo bem sucedido. Então, uma visão holística, pragmática, digamos que pé no chão desses investimentos, com certeza vai te dar uma possibilidade de ir para o board com uma peça orçamentária bem otimizada para a sua necessidade, garantindo que você de fato vai cobrir os maiores riscos que a companhia possui. Se vocês me permitirem fazer um complemento aqui também, Fernando falando, eu navego muito nessa... Você comentou do board, Alisson, né, e também da questão de investimentos, e eu navego muito, né, no nível de conselho e comitê de auditoria. E desde que começou-se aí, vamos dizer, a pandemia, a questão de cibersegurança, ela tem se tornado, né, esse tema,
pauta fixa desse público. Eles estão falando muito agora. Então, o que eu tenho que investir? Qual é a minha preocupação com o risco? Né? E tem algumas perguntas, né, de algumas reuniões dessas que eu acabo participando, né, de algumas empresas, que quando eles começam a chamar alguém, chama um especialista, pega um conselheiro, vamos conversar, então já começo fazendo algumas perguntas, né, básicas, assim. A primeira pergunta que eu faço é assim, como é que está essa integração que você tem lá de cibersegurança com a diretoria da empresa, né, que é a parte executiva de gestão lá do dia a dia da empresa? Que informação que chega aqui para vocês? Então, qual que é a orientação estratégica que você dá? Aí todo mundo fica, tá, e fala-se alguma resposta rasa, ou às vezes não tem resposta também para isso, né? Ou então o pessoal pergunta também, quais são os principais riscos que você tem de cibersegurança? Se é uma empresa de e-commerce, se você é uma empresa de logística, o que você faz? Você sabe qual que é o seu principal risco de cibersegurança? Ninguém tem essa informação também para passar. E a próximas aí já começa o pessoal mesmo a ficar aquele ponto de interrogação, né? Que você fala, e como é que você sabe que você aceita a quantidade certa de risco de cibersegurança? Aí cai para trás mesmo. Então, quando você fala de investimento, e a gente está falando desse cenário de continuidade, na hora até de fazer o BIA, se essas coisas não forem muito bem trabalhadas, né, em termos desses investimentos, senão todo mundo fala que é tudo crítico, você vai triplicar, quadruplicar seus servidores? Não é assim. Né? Pô, não tem bolso que aguente para você fazer investimento para continuidade. Você vive para ficar lá operando, mas pô, a conta não fecha, né? E nessas reuniões de conselho, essas informações elas estão sendo muito levadas em consideração. Os caras estão muito preocupados em ter executivos dentro desses comitês de auditoria que também os alimentem, né? O conselho de administração de informações. O conselho está buscando estudos, está encomendando estudos para os comitês sobre cibersegurança para as empresas que eles atuam. Com certeza, Fernando. Exatamente. E eu diria, até também colocaria mais um ponto que é um que eu sempre falo, né? Quando a gente fala de cibersegurança hoje em dia, o ponto crucial é que a gente analise risco, né? E na análise do risco que você vai fazer antecipadamente, né? Não adianta você fazer, não é uma coisa que você vai fazer ali na hora, muito pelo contrário, você tem que planejar e avaliar, como o Alisson colocou, muito antecipadamente e colocar isso, né, de curto, médio e longo prazo, né, de preferência até de longo prazo, para que você consiga fazer essa justificativa de investimento aliada ao risco, né? Então, o porquê daquele investimento e não olhar tecnologia por tecnologia, né? E aí cibersegurança entra muito nessa questão. É importante que a gente avalie de fato o risco e aí vai chegar nesse equilíbrio, né, do que de fato vale a pena investir. Então, acho que isso é. E outro fator crucial, e acho que o que o Fernando comentou com relação a comitês, e você ter esse acesso ao board também, né, de você mostrar, e esse é um papel dos atuais profissionais de cibersegurança, principalmente os heads, é que você consiga ter uma conversa executiva, né, com o board, de fato. Então, mostrar risco é o que é executivo, não adianta você levar tecnologia por tecnologia para mostrar para eles, né? Então, esse comportamento também de quem é de cyber tem que mudar. Fizemos um projeto uma vez de BIA, Luciano, numa empresa aí também grande de mercado aqui. Não vou nem citar o segmento, mas uma empresa bem grande, com abrangência nacional. E o CEO, o presidente da empresa, então, vamos falar em português, chamou a gente. Quero entender com detalhes o BIA, o que todas as áreas responderam, o que é crítico ou o que não é. Porque eu achei assim tão gratificante o envolvimento, o interesse dele em dar o direcionamento executivo, que é totalmente pertinente quando você está falando de um tema tão crítico desse aqui, de perenidade, continuidade dos negócios. Pegando gancho, Fernando, nesse que você falou, né? Porque quando a gente fala de continuidade de negócios, a gente está falando de sobrevivência da empresa, né? Não é um desconforto operacional, não é um incidente, é sobrevivência da empresa, é um desastre, é
é o cenário de pior caso, não é caiu a rede, às vezes cair a rede pode ser um desastre gigantesco, né? Mas a gente está falando sempre é o pior caso, né? O gato subiu no telhado e a vovó subiu junto também, então a gente tem 2 problemas e vai ter 3, 4, porque quando a gente fala de continuidade, nunca é um único incidente, um único evento, acaba desdobrando em N eventos em conjunto, que leva para a crise, e da crise então leva para a quantidade de negócios. Exato. Desculpa, gente, eu estou só lembrando aqui, eu estou complementando, que eu acho que o conteúdo ele é sempre importante, né? Teve um outro cliente nosso, né, que é uma entidade de ensino também, grande aqui no Brasil, e nós fizemos um belo trabalho lá, só que o foco não estava muito focado em security, ele estava focado muito em safety. Por quê? Porque é uma entidade de ensino, eles estão preocupados com os alunos, né? E manter a segurança dos alunos. E teve um caso, isso foi coisa real, a gente já tinha colocado o plano, já tínhamos feito aí até os exercícios e testes, que era uma aluna, se eu não me engano, de engenharia, e eles estavam fazendo lá um projeto maluco deles lá de engenharia, e ela pegou um carro lá para testar, brincar, não sei o que, um kart lá, acabou sofrendo um acidente e o estado dela foi piorando, ela infelizmente acabou falecendo, né? E o que aconteceu nesse caso? Ativa-se todos os procedimentos que a gente escreveu. Então, para quem não tem a visibilidade de quando a gente está falando do que é mapeado num BIA, numa análise de risco, do pior cenário, de todas as coisas que foram comentadas, gente, então, você tem uma ideia, tinha-se lá script para falar com a imprensa, para acionar psicólogo para a família, e uma série de outros assuntos ali, que era, assim, como a gente vai fazer todo o tratamento desse incidente, desse problema que aconteceu aqui dentro da instituição, né? É um outro exemplo, que não está falando nada de cybersecurity, mas também é um exemplo de continuidade, como você vai tratar incidentes. Mas esse exemplo que você deu agora, Fernando, também se aplica para um cenário de cybersecurity, né? Porque você precisa ter todos esses protocolos de comunicação. Quando o analista lá na ponta, seja de um NOC, de um SOC, identificou ali que teve um alerta meio estranho, e começa a investigar um pouquinho mais, vê que uma estação de trabalho ela foi criptografada, de repente surge um outro alerta similar em uma outra estação, você já consegue perceber ali que tem uma anomalia, e essa anomalia já acaba te dando algumas tendências que pode ser uma propagação de um ransomware, e aí o que ele vai fazer, né? Como é que vai funcionar o protocolo dele de comunicação, com quem que ele fala primeiro? Então, pegando o gancho, né, fazendo essa introdução, a gente tem o nosso próximo tópico, que é os exercícios e testes de continuidade. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Que esses exercícios, como o Fernando comentou ali com psicólogos, quem vai falar, qual vai ser o Media Kit, isso também se aplica para uma estratégia, né, para um exercício e testes de contingência. Mas aqui a gente tem diferentes estruturas, né? Eu trouxe aqui mais ou menos uma estrutura de um comitê de crise bem operacional, até o executivo. Então aqui em cima, vou começar de baixo para cima, né? Então aqui a gente tem o centro de comando operacional de ETI, as equipes de recuperação. Então, fiz uma análise de impacto, escrevi meus planos, desenhei a minha estratégia, escrevi meus planos de recuperação de desastres, agora eu preciso exercitar ou praticar, né? Então eu tenho aqui a minha equipe, foi declarada a contingência, é a equipe que vai entrar em campo e vai fazer toda a recuperação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa crise a ser gerenciada. Eu posso precisar de mais recursos, eu vou precisar de algum especialista que eu não tenho, alguém que está fora no final de semana. Então, eu preciso ter um comitê de crise de TI focado em SI também, né? E esse comitê ter a participação direta ali do CISO e do CIO para fazer a gestão e orquestração. Porque pode acontecer algumas situações pontuais aqui que fogem daquilo que está no plano. E aí o que eu faço, né? Eu não tenho isso mapeado, eu não exercitei. O que eu faço com essa informação? Levo para cima, levo para o meu comitê de crise e defino isso em um consenso. E se eu não conseguir definir essa informação nesse meu comitê de crise, escalono e levo para o board e para a diretoria. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de como controlar um teste, um exercício. Aqui eu vou uma planilha, tá, Excel. Eu controlo quais são as minhas fases de recuperação, como eu mencionei lá atrás. Vou ter ali uma estratégia o que vem primeiro de infraestrutura, então a telecom, servidores, banco de dados, aplicação,
toda uma ordem lógica aqui de construção, e essa ordem lógica eu preciso respeitar quais são esses meus servidores críticos, né? O que eu recupero primeiro. E ali a gente falou muito de RTO, né? De conhecer o RTO. E aí no teste, no exercício, a gente vai descobrir que é o RTA. Então o RTO a gente lembra lá da sopa de letrinhas, é o Recover Time Objective, né? Que é o meu tempo estimado, ou qual é o meu tempo objetivado para recuperar esse processo. Depois, no meu teste, eu preciso validar qual é o meu tempo atual. Eu estou atingindo esse RTO, eu estou superior, eu estou abaixo, vou precisar fazer novos investimentos e controlar cada equipe, né, cada atividade para validar depois no final se o meu teste ele foi efetivo ou não, se deu algum problema ou não. E aqui a gente tem mais também alguns simulados de situações para jogar, porque aqui eu estou falando de exercitar, monitorar a equipe, né, técnica, quem está fazendo toda a recuperação e ativação, e aqui eu tenho algumas situações também para passar por esse comitê de crise, né? Então, por exemplo, as equipes de field elas são responsáveis por montar as máquinas e reportaram que algumas máquinas não estão ligando. Então, levar algumas situações para gestão, né, para alta gestão, para que eles possam também participar dos testes e não ficar apenas acompanhando o quantos por cento já foi virado, né, que a gente possa exercitar esse pessoal também. Então, pegando o gancho nisso, eu preparei algumas perguntas também para o Alisson e para o Luciano. Voltar aqui com o Alisson. Então, assim, Alisson, depois que a gente fez a análise de impacto, desenhou no meu cenário de Rensor, identifiquei o que é crítico para a minha organização, quais são os processos, começo a desenhar a minha estratégia, consigo investimento, faço toda uma implementação ou adequação dessa minha estratégia, e agora eu cheguei no teste, né? Então já está tudo pronto, tudo desenhado, vou entrar num teste real, em um exercício. Como a gente pode tornar esses testes de contingência um pouco mais desafiadores com o passar do tempo, né? O que você tem visto e praticado? Bacana essa pergunta. Deixa eu ver se eu estou no... Não estou no mudo. Achei que estava no mudo. Eu até queria voltar na discussão anterior rapidamente para lembrar uma coisa que, assim como o Fernando comentou sobre o cenário de safety naquela instituição de ensino, duvido que alguma empresa lá em fevereiro estivesse preparada com um plano de contingência para tratar a pandemia. Então, mais um cenário do ponto cego, a gente só consegue trabalhar aquilo que a gente conhece. E esse não era uma exposição ao qual o planeta, digamos assim, estava atento. Com certeza, boa parte das empresas hoje, aquelas um pouco mais maduras, já foram capazes de escrever e formalizar seu plano de contingência para situações de pandemia. Agora, voltando nessa questão, eu creio que é importante a gente validar aquilo que nós formalizamos enquanto estratégia, né? Você exemplificou aí alguns modelos, tanto com relação à estratégia de priorização de recuperação de serviços, sistemas, servidores, depois o próprio tratamento de gestão de crise. Então, acho que, primeiro, um ponto inicial é validar se isso funciona. E a melhor forma de validar isso é através de um teste de mesa. Então, exercitar o acionamento do plano de gestão de crise, do plano de recuperação de desastre por meio de um teste de mesa é primordial, é o pontapé inicial, digamos assim, dos testes. Na sequência, tentar dar para aqueles ambientes que já possuem alta disponibilidade, fazer um teste simples de validar se a alta disponibilidade que foi implementada, que foi configurada, ela de fato ela ocorre como deveria acontecer. Então, muitos problemas de configuração entre banco de dados, aplicação, replicação entre sites, entre nuvem. Você precisa validar isso rotineiramente para saber que o tombamento vai funcionar. Esse ainda é um primeiro caso. Evoluindo esse cenário, após garantir que essa contingência esteja funcionando, aumentar o nível de realidade com funcionários, com colaboradores trabalhando, com uma carga mínima para saber, ok, o ambiente virou, está funcionando, digamos assim, em termos mais simples, mas o colaborador conseguiria trabalhar? Qual o nível de entrega que esse ambiente contingente consegue alcançar? Porque você ainda, no seu plano, na sua estratégia de recuperação, não necessariamente você precisa voltar nos primeiros momentos a 100% da carga que você tinha. Você pode traçar um ramp-up de
nas primeiras horas 25% e escalando isso até, não, talvez até não necessariamente até 100%, mas a ponto de chegar a 100% é o momento de você talvez pensar em voltar para o seu ambiente primário. E por último, né, seria o teste full, garantir que o ambiente migrou para o ambiente secundário, ambiente contingente, e os colaboradores conseguiram trabalhar durante o tempo total ali que você estimou na sua estratégia, e depois voltar também para o ambiente primário como parte final da sua estratégia de teste. Então você consegue fechar aí o ciclo total, digamos assim, dos seus testes de contingência. Exatamente, eu acho que adicionando um pouco aí a questão, né, eu iria também no mesmo raciocínio, eu só adicionaria a questão de você estabelecer um roadmap de ir medindo essa maturidade, né, dos testes, justamente para você certificar que vai chegar um ponto que você de fato vai virar, né, vai tombar ali talvez até durante a semana e vai trabalhar em contingência, né, e certificar que está tudo funcionando. Porque de fato, teste de mesa é importante, você já consegue mapear alguns problemas, mas a efetividade é no teste real, né? E aí para minimizar esse impacto na operação, obviamente que você pode tomar algumas ações, como rodar e executar isso num final de semana, né? Limitar ali só dentro de TI por enquanto os testes, depois você começa a envolver esses usuários, como o Alisson falou, também aí são evoluções, né? Então acho que é importante você estabelecer esse critério de maturidade e vai evoluindo a forma de você fazer teste. Existem várias empresas que eu conheço que não necessariamente, tem bancos principalmente, mas tem outras empresas que fazem testes mensalmente, né? Mensalmente eles viram a chave do disaster recover e operam no disaster recover por um tempo, né? Então isso é bem comum em empresas que entendem que tem operação bem crítica, mas é tudo uma questão de maturidade, né? Não, esse ponto é extremamente importante, Luciano, porque chegar ao ponto de você fazer um teste mensal com seu ambiente, com colaboradores trabalhando, você já alcançou um grau de maturidade muito grande. Então, a gente não pode se enganar, existe uma jornada, e essa jornada é longa, de amadurecimento, primeiro dos seus processos e também de todo o seu ambiente contingente, aqueles que você considerou. Porque talvez não necessariamente você precisa de um ambiente totalmente espelhado. Você pode trabalhar com o seu RTO de modo que você você tolere um determinado período indisponível até que você consiga retomar a sua infraestrutura de tecnologia. Exatamente. Tem um ponto aqui que eu anotei que acho que foi todo mundo acabou comentando sobre a participação da alta gestão, né? A importância que isso tem. Eu acho que um bom momento para a gente mostrar, né, o motivo de estar trabalhando, o motivo de fazer continuidade, fazer uma BIA, é durante o teste, né? Trazê-los não só para assistir um teste de operação, mas para que eles possam participar também com algumas tomadas de decisões, mesmo que seja alguma coisa mais simulado, mais controlado, né? Então, aproveitando esse gancho, como envolver mais esses diretores, né? Vocês já presenciaram situações que os diretores foram testados também, como o Fernando mencionou anteriormente, de ter uma Media Kit, fazer alguns simulados, fazer simulações de, olha, você vai ter que responder agora para a mídia tal informação, você precisa passar para o board ou fazer alguma comunicação para a empresa, e de alguma maneira também verificar se a decisão ou como é que funciona o comportamento dele durante esse teste, se também está adequado ou não. Ó, na verdade, isso aqui que você respondeu seria melhor assim, isso aqui que você pensou, talvez essa estratégia ela não funcionaria. Como é que não só fazê-los, né, participar lá da casa deles, acompanhando, ó, chegamos em 20%, chegamos a 30% do nosso teste, mas como fazer para que eles participem ativamente e também sejam responsabilidades pelo sucesso ou pelo insucesso desse teste. Luciano, você pode começar? Sim. Bom, para mim é como qualquer outro projeto, né? Mas esse em especial faz parte da atividade de Business Continuity Management, BIA, você planejar e ter um plano de comunicação forte, né? E para mim esse plano de comunicação é essencial que você envolva a diretoria, o board.
né, sem dúvida nenhuma, durante o teste ou durante todo o processo, é importante que você mantenha eles informados de como está funcionando essa evolução de recuperação, e o envolvimento deles, eu diria que já colocaria desde o princípio, né? Então, acho que é interessante, ele não vai ter um papel operacional, né, normalmente ali nessa execução, mas é importante que você pegue o commitment dele de fazer como eu vou decretar o disaster recovery, por exemplo. Né? Então, nesse momento, você pode envolver a diretoria pedindo, né, que ele faz parte dessa aprovação para que você efetivamente entre em contingência, por exemplo. Então, são situações que você consegue, né, engajar a diretoria nesse teste ou numa situação real, mas sem dúvida nenhuma, o mais importante é a notificação, né? Manter a notificação constante para a diretoria de como está andando esse processo. Fatalmente, no seu plano de gestão de crise, você envolve o board. Fatalmente, em algum momento, ele é obrigado a tomar uma decisão. Então, não tem como testar sem envolver. Acho que a gente parte primeiro desse pressuposto. Né? Segundo, para que o programa, de fato, se concretize e traga valor para a companhia, e diferencial em determinados casos, porque outros, a empresa está regida por uma regulamentação, que ela é obrigada a ter um programa de continuidade de gestão de crise, é fato que tem que ter os olhos do board nessa estrutura. Não somente ser algo que a média gestão, digamos, cuida. Não, na verdade, é papel dele estar preocupado, é papel dele acompanhar os resultados e participar ativamente. Ou seja, eles são enforcement do programa. Se não há o enforcement por parte dele, se ele não há um envolvimento ativo, a possibilidade de fracassar o programa é muito grande. Então, eu penso que não há testes há testes bem-sucedidos que não tenham alguém da alta administração envolvida, considerando, obviamente, qual cenário que você está testando e tudo mais. A gente está chegando próximo do fim, tem mais uma pergunta só, depois eu passo a palavra para o Fernando. Construímos, analisamos, identifiquei quais são os processos críticos, cascateei para esses sistemas, desenhei uma estratégia, fiz toda a implementação, investimento, escrevi meus planos, testei, documentei, chegou o resultado final, e agora? O que eu faço? Né? O que eu faço com esse resultado desse meu teste? O que eu faço quais são os meus próximos passos? Né? Como é que eu fecho esse ciclo para iniciar um novo ciclo e manter essa melhoria contínua? Alisson, você terminou, quer falar? Olha, eu acho que é imprescindível que durante todo o processo do programa, né, tanto na mensuração dos seus impactos, quanto as suas estratégias que você definiu, os cenários de indisponibilidade que você utilizou para testar num teste de mesa ou num teste real, você tenha como principal foco quais são suas metas, qual sua meta, seu indicador para que você possa aferir à frente. Uma vez que você consiga obter essas informações, você utilizá-los para você também empregar um plano de melhoria contínua no processo. É para isso que você vai precisar dos indicadores, para saber primeiro se o seu desenho está correto, se as pessoas envolvidas estavam bem educadas, treinadas. A partir desses indicadores, você é capaz de traçar um plano de treinamento e conscientização, não somente da área de tecnologia, mas os funcionários que precisam saber o que fazer no momento de indisponibilidade. Afinal, o plano de continuidade não envolve somente tecnologia. Então, há um aspecto muito importante nessa questão, não é somente medir o tempo do RTO, medir o tempo do RPO, isso é importante, sim, isso precisa ser garantido, mas as pessoas estavam treinadas, elas sabiam o que fazer, elas sabiam qual era o papel dela durante a crise. Portanto, a gente tem em mente também esse tipo de indicador na hora de traçar um plano de melhoria contínua de todo o programa.
Perfeito, eu concordo, e sem dúvida nenhuma, não é porque terminou o teste que acabou, né? Você ainda tem que garantir, e eu diria que é uma etapa fundamental, né? Que você tenha essas lições aprendidas no final, né? Que isso leve a atualizar planos, atualizar as questões de TI propriamente dita do teste. E principalmente, como o Alisson falou, colocar também o papel da área de negócio, atualizando o plano de continuidade dela. Porque certamente no teste você sempre vai achar um detalhe ali, né, mínimo que vai impactar e ele não vai conseguir recuperar. Então é essencial que você mantenha essa documentação atualizada e logo depois do teste, para não se perder, né, tudo que aconteceu. E não esperar o outro ano, que aí você vai fazer uma chamada para atualizar novamente e recuperar esses planos, né? Então é essencial. A informação tem que ser viva, né? Não dá para a gente negociar como brinca anteriormente, a gente negocia com risco para ele acontecer no sábado de manhã, não, desculpa, um incidente. Então, os planos têm que estarem vivos, né? Porque o incidente pode acontecer sábado de manhã, como pode acontecer segunda-feira de manhã, sexta-feira saindo já para o final de semana. Então, se a informação não estiver bem atualizada, se a informação não estiver viva, a dificuldade vai ser grande durante a recuperação. Principalmente se a gente não puder contar com pessoas críticas, como o Alisson comentou. Então, a participação de todos é essencial. Tá? Eu anotei alguns insights aqui que a gente foi comentando e conversando ao longo das conversas, né, de como o Alisson comentou inicialmente, de fazer uma boa gestão de riscos, conhecer o que impacta o seu negócio, de onde vêm as suas ameaças, né? O Luciano também falou de analisar os cenários, né? Conhecer qual é o cenário que você está analisando, essa sua análise de impacto, seja cenário de prédio indisponível, seja de TI indisponível, seja de um ataque de um ransomware. Durante as estratégias, o Alisson mencionou, acho que um ponto que é o mais crucial, é ter uma gestão de ativos boa, para você conhecer onde que está onde esses processos estão sendo, esses sistemas críticos estão sendo processados, e ter mapeados, né? Porque às vezes a gente conhece onde está o servidor, mas e aquele servidor que conecta nesse servidor que ele é crítico também? Então, ter esse link com toda a cadeia que suporta esse sistema crítico, que suporta o processo crítico, é fundamental, né? E o Fernando, nesse momento, falou um item muito importante, que é durante a estratégia /investimento, é a quantificação do risco aceito, né? Porque quando a gente consegue fazer uma análise de impacto e fazer um desenho de estratégia, eu sei exatamente quais são os riscos que eu vou mitigar e quais riscos que eu não vou mitigar. E aí eu consigo defender muito mais esse investimento com alta gestão. Falar, olha, então tá, meu budget inicial era de 2 dígitos, sei lá, 2.000, e agora você está me dando só 500. Eu até consigo fazer alguma coisa, mas, por outro lado, eu vou cubro o pé e descubro a cabeça. Então vai estar tanto aqui disposto, isso aqui eu vou conseguir, isso aqui eu não vou conseguir, que é muito, acho que é um dos mais principais, né, que é a alta gestão ter ciência de qual risco, né, qual é o impacto que ela está exposta. E fechando, depois foi mencionado pelo Alisson, né, a importância de fazer um teste de mesa para você evoluir pouco a pouco, para exercitar a documentação, exercitar o plano aquilo que está no papel, né, para verificar se aquilo que você escreveu faz um sentido, fazer uma leitura dele em conjunta com outros participantes, para você já achar, não, peraí, esse trecho que você leu ali que você vai recuperar agora, para você fazer essa atividade, eu preciso primeiro, no meu plano, liberar essa função aqui da ferramenta. Então você já começa a mapear essas dificuldades durante um teste de mesa, até chegar num teste real, que agora vamos fazer a virada, e fazer um teste real assim, vamos para a contingência, trabalho em contingência, e esse dado eu vou trazer para a minha produção ainda. Né? Então tem um ciclo de vida, né? Uma jornada até chegar nesse nível de maturidade muito grande. E o que o Luciano comentou agora por fim é a melhoria contínua. Né? Então cheguei nesse nível, ainda sempre consigo subir um pouquinho, aumentando meu grau de maturidade, aumentando o meu grau de dificuldade, para tentar deixar um cenário que é um cenário bem controlado, o mais próximo do real possível. Porque ainda assim, por mais que você aumente o desafio, o caos mesmo só vai vir durante uma contingência real. E ainda assim, por mais que você desenhe, faça tudo, sempre vai ter alguma coisa que você não planejou. Então, a melhoria contínua
é fundamental para manter esse programa, como a Alisson mencionou, 100% vivo, e manter essa informação toda atualizada para o momento de maior necessidade, que a gente não sabe quando vai ser, mas precisa estar preparado para quando ela acontecer. Show, pessoal. Poxa, muito legal. Eu estava com uma expectativa aqui já bem alta desse conteúdo e eu saí daqui com ela bem superada, na verdade. Então, gostei muito da participação de todos. Quero agradecer ao Léo por ter organizado aí com o Alisson e com o Luciano aí a parte técnica, né, para a gente discutir. Vou fazer o encerramento aqui já respeitando o horário, né, que a gente se propôs a fazer, 1 hora, fechar aqui dentro do tempo previsto. Agradecer o Ricardo, que está aí no back-office, que é o nosso analista de marketing, está fazendo aí a gestão de todas as câmeras, também fez o contato com todo mundo, preparou toda a divulgação. Tudo isso daí é um trabalhinho que é importantíssimo ser valorizado também. E, obviamente, aos meus convidados, os meus amigos aí, né? Luciano, Alisson, brigadão aí pela disponibilidade, porque com pandemia, eu sei que muitos de vocês, já até sei que desligando daqui ainda tem alguns assuntos para resolver de trabalho, não vão parar por agora, né? Eu, por exemplo, ainda tenho alguma outra reunião aqui na sequência também, tá? E esse vídeo, essa live ela foi gravada e ela vai em breve ser disponibilizada no nosso website. Quem tiver com algum questionamento, quiser fazer alguma consideração, alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato conosco, tá? Pelos nossos canais, eu chamar até, que eu sei que tem muitas pessoas que já têm aí meu celular também, são outros amigos que eu convidei para participar, fique à vontade para me acionar aqui sempre que necessário, tá bom? Pessoal, novamente, meu muito obrigado, e agora eu vou pedir ao Ricardo que pode encerrar aqui a nossa live. Valeu? Até mais, viu, pessoal? Um grande abraço para vocês.